sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Somos a Liga de Enfermagem Pediátrica e hoje iremos abordar sobre quando a infância pede ajuda, reflexões sobre a saúde mental. Meu nome é Catarina, faço parte da Liga. Não esqueça de seguir, comentar, compartilhar e curtir. E meu nome é Dulce e estamos hoje com a profissional doutora Karine Matos. Ela é graduada em Psicologia pelo Uninasal, pós-graduada em Psicologia Hospitalar pelo Instituto Sentido Único, pós-graduanda em Psicologia Infantil na CBI of Miami, em Terapia Cognitivo-Comportamental, Psicologia Organizacional e do Trabalho pelo Instituto Líbano. Ela também tem experiência com atendimento infantil a partir de 3 anos de idade, nas demandas de transtorno do neurodesenvolvimento, ansiosos, de personalidade e humor e é supervisora clínica. Seja bem-vinda, doutora, e a palavra é sua. Muito obrigada pelo convite, meninas. É um prazer imenso estar hoje compartilhando um pouco da minha fala em relação à saúde mental, principalmente na infância, que é uma temática que, particularmente falando, eu vivencio isso na minha rotina, né? Não só na parte da supervisão clínica, mas também da minha experiência no consultório enquanto profissional, né? E falar sobre esse tema, né, saúde mental na infância, nos faz pensar que a infância, ela, muitas das vezes, né, ela tem um viés, um olhar na perspectiva de leveza, brincadeira, diversão. Mas vale ressaltar que existem outros pontos, né, a serem considerados na perspectiva daquelas crianças que muitas das vezes entram em contato com vulnerabilidade, né? E quando a gente traz o ponto de vulnerabilidade, trazemos num ponto onde muitas das vezes essa criança ela não tem uma base, uma estrutura familiar que dê um suporte na perspectiva emocional, na fase do seu desenvolvimento e que pode gerar algumas consequências em relação à sua saúde mental, né? Então, vale ressaltar esses 2 pontos. Sim. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Agora vamos iniciar com as perguntas. Quais são os primeiros sinais de que uma criança pode estar enfrentando dificuldades emocionais ou psicológicas? Muito boa. A gente começar já com essa pergunta, né? Eu costumo dizer que existe alguns pontos específicos e não ao mesmo tempo, que é importante a gente estar atento com esse olhar de forma mais ampla, né? Quando a família muitas das vezes nos busca no consultório, né, para esse atendimento, a gente sempre pergunta o motivo, a demanda, a busca. Às vezes essa criança ela vem encaminhada também de uma necessidade de um olhar escolar, né? A escola identifica alguma questão ali e aí encaminha para a família busca o profissional, né? Mas existem alguns comportamentos, por exemplo, relacionados a uma tristeza, alteração de humor, questões de irritabilidade, alguns comportamentos mais atípicos e algumas explosões de raiva. E aí, o que é que acontece? Karine, muitas das vezes, a criança ela apresenta esse comportamento de maneira muito natural, principalmente quando tem o acesso à questão da frustração, dela não saber lidar ali com algumas circunstâncias. O que a gente vai verificar é o quanto dessas expressões emocionais, cognitivas, sociais, elas estão de maneira persistente na vida daquela criança. O quanto essa criança ela está sendo afetada por essas alterações comportamentais, sociais, cognitivas. E aí são esses pontos que a gente vai levando em consideração. Como os pais e professores podem diferenciar um comportamento típico da idade de um possível sinal de sofrimento mental? Aí já pega esse gancho aí, como a senhora estava falando, né? Sim. De quão ele pode atrapalhar a vida da criança. E aí, qual é o ponto-chave aí do... Pronto. O que a gente pode observar, por exemplo, são as quedas repetidas em relação à interação da socialização, do rendimento escolar, né? O que está acontecendo de repente que aquela criança ela está expressando ali algum tipo de comportamento, reação emocional que esteja correlacionado não somente o contexto escolar, né? Muitas das vezes tem essa queda que eu falei de rendimento, mas outros pontos precisam ser avaliados, né? O isolamento dessa criança, ela é um pouco mais retraída, a perspectiva dela ter essa dificuldade em se relacionar com os coleguinhas ali, a parte da interação social. Então, são pontos que a gente vai observando, né? Que chama a atenção ali e a escola vai sinalizando. Em casa mesmo também, né? Com os pais também. Sim. Quando a criança já fica diferente, não quero comer, ou sei lá, uma coisa assim também. Sim, tem esses pontos também. E em relação à família, né?
Quanto que o ambiente familiar vai influenciar no desenvolvimento da saúde mental da criança? Pergunta-chave, maravilhosa. Muito importante, né? Importantíssimo. E é uma das coisas que eu coloco, inclusive, no meu contrato terapêutico, né, com a família. Quando a família nos busca no consultório, pelo menos falando da minha experiência, né, enquanto profissional, é um dos pontos que a gente sempre vai avaliar. Como que é o ambiente que essa criança está inserida, né? É uma criança que ela tem, por exemplo, uma rotina estruturada, né? É uma criança que ela... como os pais lidam ali com o aspecto emocional, com o seu comportamento, né? Então, são pontos que a gente vai avaliando e verificando o quanto essa estrutura de base ela é importante para o desenvolvimento dessa criança, né? Então, é um ambiente que tem muitas vulnerabilidades, né? O casal entra de maneira muito consistente em conflito, e isso fica muito visível para a criança, traz, de certa forma, uma responsabilidade ou uma preocupação em relação a isso, né? Muitas das vezes a criança ela vê aquele cenário se apresentando e vai gerenciando um sentimento de culpa. Eu tenho culpa por esse conflito, se eu não existisse, Sim, né? sim. Então, vai traçando ali outros pontos de maneira muito significativa para essa criança. E isso pode afetar totalmente o desenvolvimento dela. Tem questão da comunicação, né, entre os pais e filhos, quando às vezes só quer deixar na escola e não se comunicam. Aí não tem aquela conversa também, né? Sim. De que forma o uso precoce de telas e redes sociais podem afetar o emocional das crianças? Outra pergunta, hoje só tem pergunta show. Muito em alta, né? Muito em alta essa pergunta, né? Se a gente olhar, por exemplo, as orientações, né, da própria OMS, né, outros órgãos aí que fazem orientações, eles dizem que de 0 a 2 anos, 0 tela, né? Então, assim, Sim. às vezes a gente vê um bebê, assim, 8 meses já em frente a uma TV, com desenho animado, hiperestimulação, né? Então, aquela criança, você já percebe que até o movimento corporal dela já fica mais no estilo ansioso, né? Já fica naquele movimento no qual você percebe que a criança, ela fica mais agitada. Então, visualmente, tem essa alteração e aí, consequentemente, isso vai gerando questões relacionadas à sua atenção, à sua cognição, o aspecto comportamental, né? Essa criança, quando ela é tirada da tela, no qual ela está no movimento de maneira muito intensiva, você percebe um comportamento de irritabilidade, né? Porque são realmente enviadas muita dopamina, né? Então, sensação ali de prazer o tempo todo, e aí quando é removido aquele estímulo ali, gera todo aquele desgaste, aquela raiva, desregulação emocional da criança, e isso acaba que afetando de maneira muito significativa a vida dela, né? Social, emocional e cognitiva. Em relação à comunicação, como conversar com a criança sobre sentimentos e emoções de maneira que ela se sinta compreendida e segura? Excelente pergunta, né? Principalmente para os pais, né? Porque às vezes os pais não sabem como abordar a criança, comunicar. como se comunicar. Exato. Eu sempre falo muito da palavra acolhimento, né? É essencial que a gente possa acolher essa criança, né? Quem nunca ouviu falar naquela história de a criança caiu, levanta, não foi nada, passou, né? Parece que a gente não pode validar aquele sentimento. Sim. E é importantíssimo que a gente possa dizer, olha, filho, tá tudo bem você se sentir triste, né? Eu entendo a sua frustração, eu entendo a sua raiva, eu sei que você queria muito isso. Então, o acolhimento é essencial nesse processo. E muitas das vezes, com a rotina, com a agitação, com a vida que os pais têm, eles acabam que, não de maneira generalizada, mas muitos acabam que não observando esses pontos emocionais, essas necessidades básicas que são importantíssimos para essa criança, né? Que é a escuta, a acolhida, como que você está se sentindo. E todos esses pontos ajudam a fortalecer a relação e o vínculo familiar. E a criança acaba crescendo de uma forma inibida, como a senhora está falando aí, né? Ai, caiu, passou. Aí você passa a repreender aquilo, você passa a achar que talvez, assim, não é normal eu chorar, não é normal eu ficar triste. E aí você se retrai daquilo e futuramente possa ter consequências, né? Claro. O paciente adulto que ele chega na clínica, ele chega pedindo desculpa porque chorou. Né? Ai, me desculpe, doutora, eu não queria chorar, né? Olha só. A pessoa pedindo desculpa por chorar. Ai, doutora, eu não queria estar sentindo tristeza. Eu não queria estar sentindo raiva. Parece que expressar ou sentir
é algo ruim, É. né? E a gente é ser humano, a gente precisa expressar essas emoções, esses sentimentos, falar e tentar comunicar isso de maneira assertiva. Só que tudo isso a gente aprende na nossa relação primária, que é a relação com nossos pais, né? Sim. Realmente. E quais os principais erros que os adultos cometem, mesmo com a boa intenção, ao lidar com o sofrimento emocional infantil, que engata junto com o que a gente acabou de falar? Sim, eu digo também para os pais que os filhos, eles não vêm acompanhados de manual de instrução. Verdade. Né? Não tem receita pronta. Quando a gente faz orientações parentais, né, na clínica, a gente vai olhar muito para o viés da realidade daquela família. Né? Como é que é a relação dessa família com essa criança? Qual o estilo de parentalidade? Né? Como é que é o funcionamento da rotina? A gente vai estruturar intervenções pensadas naquela perspectiva, naquele ponto que a família está trazendo. E aí, muitas das vezes, esses pais, eles também estão se sentindo sobrecarregados, cansados, exaustos. Às vezes, essa criança, ela tem uma condição, né, de um transtorno no neurodesenvolvimento, e aí os pais não sabem lidar com aquela situação. Muitas das vezes, trazem consigo, né, as suas crenças, as suas bases. Como que eu fui criado pelo meu pai, como que eu fui criado pela minha mãe. No meu tempo era desse jeito, por que agora eu estou tentando fazer diferente? Então, assim, quebrar alguns ciclos também é muito difícil para eles. Então, assim, a gente vai entender todo esse funcionamento para estruturar essas intervenções, mas eu sempre digo, o primeiro passo é valide as emoções do seu filho. Né? Às vezes, por que essa criança está ansiosa? Ela nem tem boleto para pagar, né? Ela nem tem conta, que preocupação que ela está tendo. E às vezes é uma ansiedade de separação, a criança está tendo dificuldade na questão de socialização, está sofrendo um bullying na escola, ou então, muitas das vezes, ela está na fase da adaptação da escola. Então, assim, são pontos que a gente precisa olhar, traçar essas orientações e entender essa realidade. E falando um pouco sobre as escolas, né? O que elas poderiam fazer e de forma mais eficiente para promover a saúde mental, que é um papel muito importante, né? A escola. Perfeito. Saindo da realidade, contexto básico, que é a família, entrando no contexto escolar, né? E eu digo assim, atender criança não é só atender criança, a gente atende uma tríade, né? A gente atende ali a família de maneira secundária, com essas orientações, compreender desse contexto, e a gente entende também qual o cenário da escola, né? Qual o papel da escola nesse sentido. E aí, quando você traz esse ponto em relação à pergunta que você traçou agora, a gente entende que envolver as crianças em atividades socioemocionais, né? Habilidades de vida, a interação social é uma ferramenta assim, crucial para o desenvolvimento dela nesse contexto. Um outro ponto que eu gosto muito de citar é o quanto a escola também está preocupada com a saúde mental desses professores, né? Porque, às vezes, é uma sala que tem crianças que têm condições e necessidades para além dos alunos típicos, né? Tem crianças atípicas nesse cenário. Então, os professores, eles também estão sobrecarregados, eles também, muitas das vezes, não sabem lidar, não tem um curso que vá falando ali sobre as questões, o quanto ele pode aprimorar a técnica dele, né? A leitura ali dentro daquele cenário. São salas, às vezes, mais cheias, então... 2 pontos, atividades voltadas para socialização nesse cenário e a saúde mental dos professores. Também que é de suma importância pegar as duas gamas. Sim. De que maneira traumas na infância podem refletir na vida adulta, caso não sejam tratados? Bacana. Lembra que a minha fala daquele adulto que chega no consultório pedindo desculpa porque está chorando, né? Então, muitas das vezes, essa criança que perpassa por uma perspectiva de muita vulnerabilidade, de dificuldade, de ansiedade, de depressão infantil, de outras questões na base, né, onde a criança está no seu processo de crescimento. Então, ela está desenvolvendo neuroplasticidade, ela está desenvolvendo o aspecto cognitivo, se relacionando consigo, com o mundo, né, e com outras pessoas. E aí, nesse sentido, se a gente não trabalha os pontos emocionais dessa criança, né? A gente vai ter alguns resultados, algumas consequências em relação a isso, né? Muitas das vezes é esse adulto que chega com um transtorno de ansiedade no consultório, uma depressão, uma condição, por exemplo, de dependência emocional, né? Relacionamentos não saudáveis, né? Então, ela carrega ali consigo uma base. Né? A infância, ela nunca fica na infância, digamos assim, né? A gente entende que
aquela pessoa que chega no consultório buscando um atendimento, ela tem a sua história atualizada, tem uma questão ali, mas ela também tem uma bagagem. Essa bagagem ela é o reflexo dessa infância. Sim. Né? E como os profissionais de saúde podem trabalhar em conjunto com a família para fortalecer o bem-estar mental das crianças? Como que... Os profissionais de saúde. Agora saúde. Isso aí é nível mais multiprofissional. É. A senhora como Multiprofissional. psicóloga e junto com outros, né? Enfermeiros, médicos. Agora, todo profissional agora. Perfeito, né? Inclusive, incluir vocês nesse processo, né? Quando vocês me Sim. convidaram, eu fiquei pensando, que bacana o quanto eles estão preocupados em avançar no sentido de interação com outros profissionais, Sim. com esse alcance de rede, né? Então, quando a gente fala dessa criança que chega no consultório a família que chega no consultório buscando atendimento, né, para essa criança, quando a gente verifica, a gente vai sempre conversando com outras áreas, né? Um neuropediatra, um psiquiatra infantil, né? Então, a gente vai conversando e alinhando todo esse trabalho multiprofissional. Porque é importante para essa interação, porque a gente entende aquela criança naquele contexto, não só dos 50 minutos de intervenção, mas a gente quer entender o que é que está funcionando, o que é que está dando certo de outras intervenções e como está sendo trabalhado para melhor condição, né, do desenvolvimento dessa criança de maneira saudável. Sim. Qual mensagem você deixaria para os pais que ainda acham que a criança não tem problema emocional? Eita. Olha, um dos pontos, assim, essenciais é não negligenciar os primeiros sinais, né? Minha filha tá mais quietinha, tá tendo alteração de sono, né? Às vezes a família nem percebe aquela criança ali de 5, 6 aninhos tá acordando de noite, ela não tá conseguindo dormir. Que não quer comer. Né? Que não quer comer. Aquela criança que ela tá apresentando uma birra, que parece mais com uma crise do que propriamente uma birra, né? Ou um isolamento, ou então ela tá apresentando uma irritabilidade. Então, assim, que os pais possam ter esse olhar de maneira mais ampliada possível, né? Entender que existe, sim, sofrimento emocional, que a criança pode, sim, passar por uma perspectiva de ansiedade, dificuldade emocional, desregulação emocional, que ela tem, sim, as suas questões emocionais e que elas precisam serem amparadas nesse sentido. E com isso, chegamos ao fim. Foi uma história bem rápida, mas que foi foi um boom, assim, de conhecimento. Importante. Foi super importante. E chegamos ao fim de mais um episódio, né, do nosso podcast. Muito obrigada, doutora Karine, por compartilhar tanto conhecimento conosco, com a gente hoje. Eu que agradeço o convite de vocês, né, que vocês possam explorar cada vez mais esse universo e o universo da saúde mental de maneira geral. Muito E a gente obrigada. tem um mimo aqui para a senhora, nosso patrocinador. Do Espero Brindeias. que goste. Muito obrigada, olha... E hoje adentramos um pouco sobre saúde mental, dentre outros assuntos que você pode estar revendo no nosso canal do YouTube. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Nos acompanhe nas nossas redes sociais e não perca o próximo podcast. Aí vocês vão lá no YouTube ou no Instagram, @liep.uninassal. E acompanhe também a doutora, @carine.psicologia. E não esqueçam de curtir e compartilhar esse episódio, de seguir a gente. E até o próximo episódio, gente. Tchau.